Dr. Bernard vai falar com a gente sobre a diferença entre procuração, curatela e tutela. Seja bem-vindo, Dr. Bernard. Olá, muito obrigado. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui no Olho a Olho, programa sensacional que informa a sociedade cachoeirense e até de outras partes também do nosso estado e do Brasil. Obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom tê-lo aqui com a gente, viu, Dr. Bernard? Dr. Bernard, qual é a diferença, como funciona, o que é? Bom, veja só, a legislação brasileira, ela traz esses três instrumentos que são a procuração, a curatela e a tutela, e cada um desses instrumentos legais, desses institutos, se presta a um fim, tem um objetivo, né? Por exemplo, a procuração, ela é um ato de vontade. Suponhamos que você, Cida, necessita estar em outra parte do país e deixa uma procuração para mim ou para outra pessoa para praticar um ato no seu nome. Comprar um terreno, assinar um documento, por exemplo. Então, a procuração é um ato de vontade onde você dá poderes para outra pessoa para poder representá-la dentro daquele limite que consta ali do documento. Quando a gente fala da tutela, já é diferente. A tutela, ela tem que obrigatoriamente passar por um juiz. Então, a procuração, nós podemos fazer uma procuração particular, entre nós, uma procuração pública no cartório, mas a tutela, não. Ela se presta para guardar os interesses, né, das pessoas incapazes, né, geralmente adultos incapazes ou crianças, né? Então, suponhamos aqui uma hipótese, por qualquer razão, uma criança perdeu os pais. Então, será deferida pelo juiz competente uma tutela para que ali o avô, a avó, seja responsável por ela. Essa é uma outra hipótese e sempre tem essa questão que envolve um magistrado que deferirá, que dará essa tutela. A curatela, de outro lado, que se parece um pouco com a tutela, mas a curatela ela se presta mais às questões dos absolutamente incapazes. Suponhamos que uma pessoa é dependente química ou nasceu com alguma situação limitante que a impeça de praticar os atos da vida civil. Nessa hipótese, também se provoca o judiciário e o juiz concede uma curatela. Então, existem diferenças entre essas três situações, sendo que cada uma delas vai corresponder a uma necessidade da nossa vida civil. Então, seria, resumidamente, né, sinteticamente, mais ou menos essas nuances que existem entre as três situações. Nesse caso de curatela, um exemplo, a Joana ou X, ela tem a curatela de um irmão que é deficiente, não consegue se locomover, e aí ela pode resolver tudo por ele, ela pode comprar, ela pode vender, ela pode pagar por ele? Sim, sim. Quando o juiz ele defere a curatela, essa figura que seria o curador, né, ele responde e pratica os atos pela pessoa. Então, sim, suponhamos que essa pessoa do seu exemplo, ela está acamada e recebe ali um benefício previdenciário, é aposentada por invalidez, por exemplo, e não tem, por qualquer situação, capacidade cognitiva, né, enfim. Essa pessoa designada, sim, poderá, por exemplo, sacar o benefício, ela estará vinculada no INSS por esse instrumento da curatela, podendo sacar o benefício previdenciário, movimentar a conta bancária dessa pessoa e praticar os atos para garantir os direitos dessa pessoa que ela representa. Isso tudo é delimitado, né? A lei traz o limite e, por exemplo, ela não pode pegar esse dinheiro que ela recebeu enquanto benefício previdenciário, do meu exemplo, e usar para fins próprios. Ela tem que destinar esse dinheiro para cumprir os objetivos da curatela para as necessidades daquela pessoa curatelada.
Exemplo, ela pode até mesmo comprar um carro adaptado para que aquela cadeira de roda, aquele irmão ou aquela pessoa que ela tem a curatela, para levá-lo ao médico, ao dentista, para locomover ele para outros lugares. Ela tem esse poder. Sim, com toda certeza, porque, como eu mencionei, ela estaria aplicando aquele recurso no usufruto da própria pessoa. Agora, um exemplo que vai num lado oposto desse que você citou. Se a pessoa, por acaso, ela usa esse dinheiro para comprar uma roupa para ela fazer uma viagem de luxo, enquanto o titular do benefício está passando privação alimentar, financeira. Então, para isso não pode. Agora, tudo que tiver relação com o bem-estar da pessoa, como, por exemplo, a compra de medicamentos, está com toda certeza autorizado para que faça. A procuração, ela tem data de validade, né? Geralmente, sim. Pode constar no documento uma procuração que seria ad eternum, sem prazo, mas usualmente ela tem sim prazo de validade. Tem algumas que se esgotam com um ato. Um exemplo, uma procuração particular, onde você cede uma procuração para mim para assinar um contrato de compra e venda. Aquele contrato. Então, com a assinatura do contrato, com a feitura, a prática do ato jurídico, a procuração se exaure, ela acaba. Agora, uma outra hipótese, uma procuração para receber um benefício no INSS. Por qualquer razão, sei lá, estou fora do país e te autorizo a receber ou movimentar uma conta X. E, geralmente, essa procuração vai ser cadastrada no INSS e ela tem um prazo de validade ali. De tempos em tempos tem que ser renovada. E a tutela? A tutela, ela também tem prazo. Quando a pessoa é menor, quando ela completa aí a maioridade, ela já não precisa mais de tutela, né? Exatamente, né? No caso desse do menor, quando é deferida a tutela para um parente, para alguém dessa natureza, ela pode se acabar com o próprio tempo, né, como você mencionou, ou às vezes, se for uma tutela para uma pessoa que é maior, mas está incapaz por qualquer razão, essa pessoa pode recuperar a capacidade. Se acontecer isso, essa tutela também ela tem a sua serventia esgotada. Quais são as dicas que o senhor deixa hoje para essas 3 coisas? Tutela, procuração e curatela. Quais são as dicas de cuidados? Bom, antes de mais nada, começando pela procuração, você deve conceder uma procuração para alguém da sua confiança para a prática de determinados atos. Por quê? Um risco que hipoteticamente poderia acontecer é: eu concedo uma procuração para alguém praticar ato B, mas deixo ali uma margem para que atos C, D e outros sejam praticados. Outra situação, eu deixo uma procuração para a pessoa praticar o ato A e ela pratica o ato A mais o ato B. Então, é interessante limitar os poderes exatamente para aquela situação. Já na hipótese da tutela, eu oriento, melhor dizendo, que se procure, né, uma autoridade competente. Um exemplo, como nós estamos falando de algo que passará pelo judiciário, procure um advogado, que procure a Defensoria Pública, em alguns casos até o Ministério Público, para ter as informações necessárias e essa petição, esse pedido, essa solicitação que será feita no judiciário, que ela seja feita da melhor forma possível para que o pedido, a necessidade que a pessoa tem e que será direcionada ao juiz, seja acolhida totalmente, da melhor forma possível, e para que isso aconteça, a pessoa realmente tem que ter todas as informações. Algo que também se aplica à curatela, né? Porque é necessário em todos esses casos alguns documentos que a pessoa tem que reunir. Então, ela se informar com um profissional competente ou com uma autoridade, né? O próprio fórum, em alguns casos, presta essas informações. Ministério Público, Defensoria Pública, reúne o documento necessário, monta o processo adequado e faz a solicitação. Atuando mais ou menos nesse sentido, acredito que a pessoa alcançará
sem qualquer problema aquilo que ela busca. Doutor Bernardo, muito obrigado pela sua participação. É sempre muito importante tê-lo aqui, viu? Nosso parceiro de sempre aqui do programa. Muito obrigada. Imagina, de nada, eu que agradeço a oportunidade, desejo que o programa continue aí trilhando essa trajetória de sucesso, essa longevidade que ele apresenta e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Olho a Olho, com Cida Campos.